Como se fotografa o casamento do homem que um dia prometeu voltar, quando ele está no altar com outra mulher e você ainda sabe de cor o lado do rosto que ele tenta esconder? Nina segurava a câmera com as duas mãos, mas, pela primeira vez em anos, o peso não vinha do equipamento, vinha do nome gravado em dourado na entrada do hotel. Álvaro Montenegro e Luciana Amaral. O sobrenome dele brilhava no painel de flores, como se nunca tivesse pertencido a uma boca que 11 anos antes sussurrava planos impossíveis no ponto de ônibus. Ela chegou cedo, como sempre. Profissional, cabelo preso, camisa preta, tênis discreto, 2 câmeras no ombro e uma pasta de contrato debaixo do braço. Tinha aprendido que gente rica gostava de fotógrafos invisíveis. Quanto menos a pessoa aparecesse, mais pagavam pelo olhar dela. Só que naquela tarde, no salão principal do hotel, invisível era tudo que Nina não conseguia ser. As mesas estavam cobertas por toalhas brancas, taças altas e arranjos de orquídeas azuis. Havia velas, músicos afinando instrumentos, uma parede inteira de fotos do casal e uma equipe correndo como se o casamento fosse uma operação militar. Do lado de fora, a chuva riscava os vidros escuros e fazia a cidade parecer distante, quase apagada. Nina respirou fundo e tentou se convencer de que Álvaro Montenegro podia ser outro. O Brasil era grande, sobrenomes se repetiam, coincidências aconteciam. Mas então ela viu um porta-retrato perto da mesa de doces. O noivo sorria de lado, com a mão no bolso, tentando esconder uma pequena cicatriz no queixo. A cicatriz que ela mesma tinha fotografado quando os dois tinham 17 anos, depois que ele caiu de bicicleta tentando levar uma caixa de refletores para ela. Porque algumas feridas fecham na pele, mas continuam abertas no lugar onde ninguém vê, Nina quase derrubou a lente. Antes que pudesse fugir, uma voz conhecida atravessou o salão. Nina! O som do nome dela na boca dele não parecia uma surpresa. Parecia uma culpa antiga encontrando o endereço. Álvaro estava parado na entrada lateral, de smoking ainda aberto no colarinho. Os cabelos úmidos da chuva. O rosto mais adulto, mais duro, mais bonito de um jeito que dava raiva. Ele olhou para a câmera dela, depois para as mãos dela, depois para os olhos, como se procurasse ali uma mulher que ele tinha tentado enterrar dentro de si e não tivesse conseguido. Ela apertou a alça da câmera. Boa tarde, senhor Montenegro. A formalidade bateu nele como um tapa pequeno e educado. Nina, eu não sabia que era você. Eu também não sabia que era você. Um garçom passou entre os dois carregando taças. Uma cerimonialista gritou que os padrinhos chegariam em 15 minutos. O mundo continuou funcionando, ofensivamente normal, enquanto os dois permaneciam parados no meio de uma década perdida. Álvaro deu um passo. Nina recuou meio. Você está bem? Ela quase riu. Não porque achasse graça, mas porque aquela pergunta tinha chegado com 11 anos de atraso. Estou trabalhando. Ele abaixou os olhos. Havia um cansaço nele que não combinava com o casamento. Havia no rosto dele a expressão de quem estava prestes a cumprir uma sentença com flores. Nina se afastou antes que o silêncio dissesse mais do que os dois podiam pagar. Ela fotografou os sapatos da noiva. Fotografou o vestido pendurado num cabide de seda. Fotografou os convites, as alianças, a mão da mãe da noiva ajeitando uma pérola. E em cada clique tentava se lembrar de que câmera não era coração. Câmera obedecia. Coração, não. Mas como obedecer quando o passado entra no enquadramento usando smoking? Nina tinha 27 anos e uma empresa pequena de fotografia de eventos chamada Luz de Rua. O nome tinha sido ideia dela numa madrugada sem dinheiro, quando ainda revelava fotos num banheiro apertado, com o chuveiro pingando e toalhas pretas presas com fita na janela. Foi naquele banheiro que Álvaro apareceu pela primeira vez com 2 sanduíches amassados dentro da mochila.
Ele tinha 16 anos, estudava num colégio caro e dizia para o motorista que ia ao curso de inglês. Na verdade, descia 3 quarteirões antes e corria até a rua onde Nina fotografava aniversários, batizados, festas de bairro e casamentos simples em clubes com ventilador barulhento. Ele não sabia montar tripé, não sabia segurar rebatedor, não sabia negociar com tia bêbada que queria foto de todos os ângulos, mas sabia ficar. E para Nina, naquela época, ficar era uma forma de amor. Álvaro carregava equipamentos, comprava pilha, segurava guarda-chuva, inventava desculpas quando ela chegava molhada aos lugares. Ria pouco, mas ria com ela. Tinha mãos cuidadosas para alguém criado entre empregados e seguranças. Dizia que um dia sairia da casa grande da família, abriria uma cafeteria pequena e deixaria Nina colocar fotos nas paredes. Você vai fotografar gente de verdade, ele dizia. E você vai servir café ruim, café honesto. Honesto já é melhor que rico. Ele ria, e aquele riso era o lugar onde Nina descansava. Só que amor escondido também cansa. Cansa porque não pode chamar no portão. Não pode postar foto. Não pode andar de mãos dadas na avenida onde os amigos da família passam. O amor deles cresceu nos intervalos. Dentro de ônibus lotado, atrás de igrejas depois dos eventos, no depósito de mesas de plástico, na escada de serviço dos prédios caros. Ele nunca teve vergonha dela. Pelo menos era nisso que Nina acreditava, até o dia em que ele desapareceu. Ela recebeu uma carta curta, escrita à mão, dizendo que Álvaro tinha escolhido a vida que era dele, que ela não deveria procurá-lo, que o amor dos dois tinha sido bonito porque era impossível, e que impossível não alimentava ninguém. 2 dias depois, a mãe de Nina, Célia, apareceu com uma dívida antiga quitada e uma passagem para o interior. Ele pagou para você sumir, disse Célia, sem olhar para a filha. Aceita antes que te humilhem mais. Nina não acreditou. Esperou no ponto de ônibus por 3 noites. Ligou para números que deram fora de área. Foi barrada na portaria da casa dos Montenegro. Na 4ª noite, viu pela janela do ônibus um carro preto passar devagar e teve certeza de que Álvaro estava dentro. Ele não desceu. Naquela semana, Nina aprendeu que abandono não precisa gritar. Às vezes, ele passa de vidro fechado. E o que uma menina pobre faz quando descobre que seu primeiro amor pode ter comprado o silêncio da própria história? Ela sobrevive. Nina trabalhou em festas pequenas, depois médias, depois caras. Aguentou o cliente falando, essa fotógrafa é boa apesar de simples. Aguentou noiva pedindo desconto porque foto é só apertar botão. Aguentou homens ricos chamando seu olhar de talento e seu corpo de oportunidade. Ela aprendeu a entrar pela porta de serviço e sair com imagens que ninguém sabia fazer. Sua mãe nunca explicou direito o dinheiro. Dizia que tinha aceitado por necessidade, que Nina um dia entenderia. Mas Nina não entendeu. Só guardou a carta falsa numa caixa de sapatos. Não por saudade, mas como quem guarda um prego retirado do próprio peito. Anos depois, quando o contrato para fotografar o casamento Amaral Montenegro apareceu, foi a maior proposta da carreira dela. Pagamento adiantado, hotel de luxo, divulgação garantida, 3 dias de evento. Nina aceitou porque precisava pagar o aluguel do estúdio novo e porque o nome do noivo veio abreviado no e-mail, A. Montenegro. Agora, no hotel, esse A respirava no mesmo corredor que ela. Luciana Amaral, a noiva, era bonita de um jeito treinado. Não parecia cruel, parecia cansada. Sentada diante do espelho, cercada por maquiadoras, ela olhava para o próprio reflexo, como quem procurava uma porta de saída dentro do rosto. Nina, não é? Perguntou Luciana, vendo a fotógrafa pelo espelho. Sim. Disseram que você fotografa pessoas como se soubesse o que elas estão escondendo. Nina levantou a câmera. Às vezes a luz entrega.
Luciana sorriu sem alegria. Tomara que hoje ela seja gentil. Nina fez a foto. O clique pegou a noiva com os olhos baixos e a boca firme. Não era a expressão de uma mulher apaixonada. Era a expressão de alguém assinando um acordo invisível. No corredor, Álvaro esperava sozinho perto de uma janela. Quando Nina saiu do quarto da noiva, ele falou sem se virar. Você ainda inclina a câmera antes de fotografar gente triste. Ela parou. E você ainda finge que não está triste. Ele virou devagar. Por um segundo, o corredor pareceu pequeno demais para todos os anos entre eles. Eu procurei você. Nina sentiu algo queimar por dentro. Não faz isso. Eu procurei. Na portaria da sua casa disseram que você tinha viajado. No telefone ninguém atendia. Sua carta foi bem clara. Minha carta? A pergunta saiu baixa demais, quase sem ar. Nina percebeu a confusão no rosto dele, mas não quis dar espaço para a esperança. Esperança, quando chega tarde, pode ser outra forma de violência. Não importa, hoje você casa, eu fotografo. Depois cada um continua fingindo que fez as escolhas certas. Ele se aproximou. Mas uma assessora apareceu carregando uma caixa de fitas. Senhor Álvaro, sua mãe está chamando. Os documentos do contrato chegaram. A palavra contrato ficou entre eles como uma parede. Álvaro fechou o smoking. Voltou a ser noivo. Voltou a ser Montenegro. E Nina voltou a ser a fotógrafa. Mas se os dois tinham mesmo seguido em frente, por que doía tanto até respirar no mesmo corredor? A mãe de Álvaro, Beatriz Montenegro, entrou no hotel como quem era dona da chuva. Usava um vestido azul escuro, joias discretas e um rosto que não precisava levantar a voz para intimidar. Nina a reconheceu antes mesmo de ouvir seu nome. Era a mesma mulher que, anos atrás, passou por ela na portaria sem enxergá-la. Ou fingindo não enxergar. Beatriz viu Nina com a câmera no peito e demorou um segundo a mais do que deveria. Nossa fotógrafa chegou, disse ela. Espero que seja discreta. Nina sorriu com educação. Discrição faz parte do pacote. Ótimo! Hoje é um dia de família. A frase veio macia, mas a ameaça estava no acabamento. Álvaro ouviu. O maxilar dele travou. Ela foi contratada pelo cerimonial, mãe. E será tratada como profissional, claro. Beatriz tocou o braço do filho. Vamos, querido. Há coisas que precisam ser assinadas antes da cerimônia. Nina observou os dois se afastando. Beatriz falava baixo. Álvaro ouvia como quem tinha sido treinado desde criança para engolir a própria vontade. Ela percebeu algo que não percebera aos 16. Homens ricos também podiam ser prisioneiros, embora suas grades fossem feitas de sobrenome, dívida e medo de decepcionar mortos. O pai de Álvaro tinha falecido 2 anos antes, deixando a empresa da família à beira de um colapso, que só a fusão com os Amaral poderia salvar. O casamento não era apenas casamento. Era acordo bancário, herança, fornecedores, funcionários, reputação. Luciana entrava com capital. Álvaro entrava com nome. Ambos entravam sem sorriso. Nina descobriu isso aos pedaços, ouvindo conversas de corredor enquanto fotografava flores. Se ele desistir agora, a cláusula penal destrói tudo, disse um advogado. Beatriz não permitiria, respondeu outro. Depois da cerimônia, ninguém volta atrás. Nina sentiu vontade de rir de novo. A vida tinha mesmo uma ironia cruel. Ela fora abandonada porque era pobre demais para ser escolhida, e agora sua presença podia destruir um casamento rico demais para ser verdadeiro. No fim da tarde, a energia de parte do hotel caiu por causa da chuva. Geradores foram ligados, mas uma sala lateral ficou sem luz. O espaço reservado para guardar equipamentos antigos do cerimonial. Uma assistente pediu ajuda a Nina para buscar um tripé de iluminação, já que ela conhecia material de foto. Foi ali que a primeira rachadura no passado apareceu. A sala cheirava a pano úmido.
madeira velha e flores murchas. Havia caixas de cabos, vasos quebrados, molduras, placas de eventos antigos e uma mala de couro marrom com etiqueta desbotada. Esther Valença Cerimonial. Dona Esther era uma cerimonialista aposentada que, segundo as assistentes, tinha organizado festas da elite por décadas e agora emprestava objetos antigos para casamentos com charme. Naquela noite, por erro da equipe, sua mala pessoal tinha vindo junto com os suportes de fotografia. Nina abriu a mala procurando extensões. Encontrou luvas, fitas, bloquinhos, cartões de visita amarelados e uma pequena caixa metálica de rolos fotográficos. Negativos. Ela ia fechar tudo quando viu escrito num envelope: Montenegro, julho 2015. O ano atravessou Nina. O mês também. Julho de 2015 tinha sido o mês em que sua vida partiu ao meio. Ela ficou imóvel com o envelope na mão. Uma assistente chamou do corredor, mas Nina não respondeu. Dentro da caixa havia 4 rolos e um bilhete preso por clipe, escrito com letra trêmula: guardar, entregar se um dia alguém perguntar por ela. Ela quem? Nina guardou o envelope no bolso do colete, não por roubo, mas por instinto de quem reconhece uma prova antes de saber o crime. Depois pegou o tripé e saiu com as pernas bambas. Quem teria guardado uma foto antiga no meio de um casamento novo? E por que justamente naquela noite? Ela tentou trabalhar como se nada tivesse acontecido. Fotografou padrinhos chegando, fotografou crianças correndo com flores, fotografou Luciana em silêncio no topo da escada. Mas o envelope parecia esquentar no bolso. Durante a sessão de fotos dos noivos no jardim coberto, Álvaro ficou ao lado de Luciana sob uma estrutura de vidro. A chuva batia acima deles como dedos impacientes. Mais perto, pediu Nina. Luciana obedeceu. Álvaro também. Mas o olhar dele escapou para Nina no mesmo instante do clique. Olhem um para o outro, disse ela. Luciana olhou para Álvaro. Álvaro tentou olhar para Luciana, mas seus olhos eram desobedientes. Voltaram para Nina. A noiva percebeu. Não fez escândalo. Apenas baixou o buquê. Vocês se conhecem. Nina sentiu a garganta fechar. Álvaro respondeu antes. De muito tempo atrás. Luciana encarou os dois. Havia dor no rosto dela, mas não surpresa completa. Eu imaginei. Luciana, começou Álvaro. Não agora, ela disse. Não aqui. Minha maquiagem custou caro demais para derreter antes das fotos oficiais. O humor leve veio como defesa. Nina quase sorriu. E isso piorou tudo. Luciana não era vilã. Era outra pessoa presa no mesmo teatro. Depois da sessão, enquanto os convidados ocupavam a capela do hotel, Álvaro encontrou Nina perto dos elevadores de serviço. Não havia mais ninguém por perto, só o zumbido dos geradores e o cheiro de café vindo da cozinha. Que carta? Ele perguntou. Nina fechou os olhos. Não. Você disse minha carta. Eu nunca escrevi carta nenhuma. Álvaro, hoje não. 11 anos, Nina. Eu passei 11 anos achando que você tinha ido embora porque minha mãe pagou a dívida da sua família e você aceitou. Ela olhou para ele como se tivesse levado um empurrão. Eu aceitei? Foi o que me disseram. Disseram que você pagou para eu sumir. A frase caiu no chão entre eles e fez mais barulho que qualquer grito. Álvaro ficou pálido. Eu nunca faria isso. Você não apareceu. Me mandaram para fora do país naquela semana. Meu pai teve uma crise. Minha mãe disse que você tinha deixado uma carta. Quando voltei, sua casa estava vazia. Porque minha mãe recebeu dinheiro da sua. Não da minha mão, mas do seu mundo. Ele engoliu seco. Eu te procurei por meses. Eu te esperei por noites. Nenhum dos dois venceu. Não havia vitória possível numa conversa em que os dois tinham perdido a mesma coisa por versões diferentes. O elevador abriu. Um garçom saiu empurrando um carrinho de taças e os dois se afastaram como adolescentes flagrados.
Mas agora havia uma pergunta que não soltava mais Nina. Se ele não escreveu a carta, quem escreveu a despedida que arruinou a vida dos dois? Nina precisava revelar os negativos. Havia uma sala antiga no subsolo do hotel, usada por fotógrafos de eventos antes da era digital. O espaço estava desativado, mas ainda tinha pia, bancada, varal de clipes e uma luz vermelha funcionando. A equipe do hotel guardava ali materiais de manutenção. Ela pediu 30 minutos, dizendo que precisava ajustar equipamentos. Mentiu com a calma de quem passou a vida sendo julgada antes de falar a verdade. No subsolo, o ar era frio. A chuva fazia canos vibrarem. Nina colocou os rolos sobre a bancada como se fossem pedaços de uma bomba. Não revelava negativos há anos, mas o corpo lembrava. A mão sabia, a respiração sabia. A menina de 17 anos ainda morava ali, no gesto de abrir um filme no escuro. A primeira tira apareceu borrada. A segunda mostrou a fachada da antiga casa de Nina, na rua de Paralelepípedo. A terceira trouxe um carro preto parado na esquina. Nina prendeu a respiração. Na quarta sequência, a imagem clareou. Sua mãe, Célia, mais jovem, chorando na frente do portão. Beatriz Montenegro segurava um envelope. Ao lado dela, um motorista entregava outra folha a um homem de terno. Em uma foto, Célia levava a mão à boca. Em outra, Beatriz apontava para dentro da casa. Na última, uma jovem Nina aparecia pela janela do quarto, sem saber que estava sendo observada de fora. A foto seguinte doeu como faca. Um close do envelope aberto mostrava dinheiro. Muito dinheiro. Atrás, sobre o capô do carro, uma folha com caligrafia parecida com a de Álvaro. A carta falsa. Nina levou a mão à bancada para não cair. Não era imaginação. Não era ressentimento. Não era orgulho ferido. Havia uma imagem, havia causa, havia gente, havia dinheiro, havia uma mentira comprada. No fim do envelope metálico, havia também um pequeno recibo dobrado, amarelado, assinado por Célia e por um advogado dos Montenegro. Quitação de dívida particular mediante afastamento definitivo da menor Nina Ferreira de qualquer contato com Álvaro Montenegro. A frase era seca, monstruosa, legal demais para ser inocente. Nina tapou a boca para não fazer barulho. Ela não sabia que do lado de fora da sala, Álvaro tinha seguido a luz vermelha. Ele entrou devagar. Nina! Ela virou com as mãos molhadas de químico e os olhos cheios de um tipo de dor que ele nunca tinha visto de perto, porque tinham tirado dele o direito de testemunhar. Você não devia estar aqui. Eu ouvi seu nome no rádio da equipe. Disseram que você desceu. Ele viu os negativos pendurados, viu a mãe dele, viu o dinheiro, viu a assinatura. E toda a educação de herdeiro, toda a obediência, todo o treinamento para não desmoronar em público, falhou. Álvaro encostou na parede. Não! Nina riu sem humor com lágrimas. Pois é, parece que nós dois fomos mais baratos do que pensávamos. Ele se aproximou das fotos, como quem se aproxima de um túmulo. Minha mãe fez isso. Minha mãe aceitou. Meu pai sabia? Talvez todos soubessem. Talvez só os que pagavam. Álvaro pegou o recibo com dedos trêmulos. Leu uma vez, depois outra, como se a frase pudesse mudar por vergonha. Eu passei anos tentando odiar você. Eu também. Conseguiu? Nina olhou para ele. A resposta estava inteira no silêncio. Não, ela disse por fim, mas aprendi a viver como se tivesse conseguido. Ele fechou os olhos. Aquela frase foi pior que acusação. Por um segundo, ele levantou a mão para tocar o rosto dela. Nina não se afastou. Também não se aproximou. A mão dele parou a poucos centímetros da pele dela, tremendo no ar vermelho do quarto escuro. Era o toque que os dois tinham esperado por 11 anos. Então o celular de Álvaro tocou. Na tela, mãe. O encantamento possível acabou sem ter começado.
Eu tenho que ir, ele disse, odiando cada palavra. Claro, o altar não espera. Nina, não me pede para entender, não hoje. Ele segurou o recibo. Eu vou resolver isso. Ela tirou o papel da mão dele. Isso é minha prova também. É a nossa vida. Não, a nossa vida foi o que roubaram. Isso aqui é o que sobrou. Ele não respondeu. E que tipo de amor resiste quando a verdade chega justamente no dia em que a mentira está vestida de noiva? Nina fez cópias rápidas das imagens com sua câmera digital. Fotografou cada negativo contra a luz, cada assinatura, cada detalhe. Não sabia ainda se usaria, só sabia que nunca mais deixaria alguém contar sua história sem prova. Quando subiu, a capela estava pronta. A chuva tinha parado, mas os vidros continuavam cobertos de gotas. As velas tremiam. O corredor central parecia longo demais. Beatriz apareceu diante dela antes que Nina entrasse. Eu não sei o que você pensa que encontrou, disse a mulher, sem perder a elegância. Nina não respondeu. Beatriz olhou para a câmera. Meninas como você confundem memória com oportunidade. Nina sentiu vontade de devolver a frase como pedra, mas lembrou da própria mãe. Lembrou dos anos em que cada cliente rico a tratou como alguém tentando subir por atalhos. Lembrou de quantas vezes precisou sorrir para não ser chamada de amarga. Eu fui contratada para fotografar, disse. Então fotografe e vá embora. Com prazer. Beatriz inclinou o rosto. Álvaro tem responsabilidades. A empresa dele sustenta famílias. Luciana é uma boa mulher. Você quer mesmo destruir tudo por uma paixão de adolescência? Nina sustentou o olhar. Não fui eu que destruí. Você não entende o peso de um sobrenome. Entendo sim. Passei 11 anos sendo esmagada por um que nem era meu. Por um instante, a máscara de Beatriz rachou. Depois ela sorriu. Cuidado, provas também podem ser interpretadas. Uma moça pobre, fotografando o casamento do ex-amor rico, aparece com negativos convenientes. Quem você acha que vão acreditar? Essa era a ameaça verdadeira. Não era só Álvaro, era reputação, era carreira, era a possibilidade de Nina ser destruída de novo. Agora em alta resolução, diante de todos os clientes que finalmente tinham começado a respeitá-la. Beatriz se afastou, deixando o perfume caro e veneno no ar. Nina entrou na capela com a câmera junto ao peito. No fundo, prepararam um projetor para exibir fotos da infância dos noivos antes dos votos. Um assistente carregava pendrives, cabos, notebook. Ela viu, ao lado da mesa técnica, uma pasta com o nome Retrospectiva Oficial. A verdade estava no cartão de memória dentro do bolso dela. Mas revelar a verdade ali seria fazer exatamente o que todos esperavam que uma mulher ferida fizesse. Atrapalhar, gritar, se humilhar, implorar por um homem no altar. Nina olhou para Luciana, que entrava com o pai. Olhou para Álvaro, parado à frente, branco como papel. Olhou para Beatriz, na primeira fila, rígida. Olhou para os convidados, todos prontos para aplaudir uma mentira bem decorada. Então levantou a câmera. Se não podia falar, fotografaria. O cortejo começou. Luciana caminhou sem sorrir. Álvaro a recebeu com respeito, mas seus olhos foram para o fundo da igreja. Para Nina. A câmera dela tremeu. Ele sabia, ela sabia. Luciana talvez soubesse o suficiente. Beatriz temia. E mesmo assim, a cerimônia seguia, porque famílias poderosas são especialistas em continuar andando sobre vidro quebrado. O celebrante falou sobre compromisso, sobre confiança, sobre união de famílias. Cada palavra parecia uma ironia ensaiada pelo destino, mas não havia destino ali. Havia contratos, havia dinheiro, havia mães que escolheram mentir. Quando chegou a hora dos votos, Álvaro abriu um papel, leu a primeira frase e parou. Luciana o encarou. Álvaro, ela sussurrou, quase sem mexer os lábios. Não minta para mim também.
Ele fechou o papel. A capela inteira percebeu. Beatriz se inclinou na cadeira. O advogado da família olhou para o relógio. Nina baixou a câmera por um segundo e, nesse segundo, Álvaro pareceu pedir ajuda sem pedir. Não para fugir com ela, não para ser salvo, para ser verdadeiro. Mas antes que ele falasse, uma falha técnica atravessou a cerimônia. O assistente do projetor, pressionado pela cerimonialista para adiantar a retrospectiva, conectou o notebook errado. Era o computador usado por Nina no subsolo para copiar as imagens dos negativos, deixados sobre a mesa técnica por uma auxiliar que o confundiu com o equipamento da equipe visual. A pasta aberta na tela tinha miniaturas recentes. Um clique apressado, uma janela expandida e a primeira imagem apareceu no telão. Não foi magia. Não foi acaso perfeito. Foi pressa, erro humano e uma verdade deixada perto demais da mentira. No telão surgiu Célia, a mãe de Nina, chorando diante do carro preto. Um murmúrio atravessou os bancos. A segunda imagem apareceu. Beatriz Montenegro entregando um envelope. A terceira, dinheiro. A quarta, o recibo com a frase cruel, ampliada até que todos lessem. A capela congelou. Nina sentiu o sangue sumir do rosto. Ela não tinha escolhido aquele momento. Mas a verdade, uma vez iluminada, não voltava para o escuro. Beatriz se levantou. Desliguem isso. Ninguém desligou de imediato. O assistente se atrapalhou nos cabos. A cerimonialista tentou fechar a tela. O projetor continuou por segundos suficientes para destruir 11 anos de versão oficial. Álvaro virou lentamente para a mãe. É verdade? Beatriz olhou em volta, calculando saídas. Isso é uma montagem. Nina ergueu a câmera e começou a fotografar. Não por frieza, por sobrevivência. Álvaro desceu um degrau do altar. É verdade? Luciana tirou o véu do rosto. Responde, Beatriz! A mãe de Álvaro respirou fundo. A mentira ainda tentou se vestir de dignidade. Eu fiz o que precisava ser feito. Um som coletivo percorreu a igreja. Nina fotografou o instante exato em que a frase saiu. Beatriz continuou, agora mais alta, porque gente como ela preferia confessar como quem acusa. Aquela menina ia destruir o futuro do meu filho. A mãe dela estava afundada em dívida. Nós resolvemos um problema. Álvaro parecia não reconhecer a própria mãe. Você comprou a dor dela. Eu salvei você. Você me roubou. A frase dele saiu baixa, mas alcançou todos os bancos. Nina baixou a câmera. As mãos dela tremiam tanto que a imagem ficou borrada. Beatriz apontou para Nina. Ela voltou para fazer exatamente isso, se colocar no centro. Nina deu um passo para trás. O velho medo veio inteiro. A menina pobre, a oportunista, a mulher que estraga casamento, a ferida acusada de sangrar em lugar público. Então, Luciana fez algo que ninguém esperava. Ela saiu do altar, caminhou até Nina e ficou ao lado dela. Não, disse a noiva, olhando para os convidados. Hoje quem se colocou no centro foi a mentira. A capela ficou muda. Luciana olhou para Álvaro. Eu não vou casar com um homem que está enterrado numa história que não terminou. E você não vai me usar para continuar obedecendo sua mãe. Álvaro fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Me perdoa. Eu também fui moeda, ela disse. Só que hoje eu decidi parar de fingir que isso é amor. Ali, diante de todo mundo, a noiva devolveu o buquê à mãe e se afastou sem escândalo. Foi mais forte por isso. Álvaro virou para os convidados. Esse casamento não vai acontecer. Beatriz deu um passo. Pense na empresa. Estou pensando. Pela primeira vez, estou pensando no que uma empresa vira quando precisa de mentira para sobreviver. O advogado tentou se aproximar. Álvaro levantou a mão. Depois. Então ele olhou para Nina. Havia 11 anos naquele olhar. Havia pedido de desculpa, amor, vergonha, desejo, medo. Havia também uma pergunta. Ainda existe algum lugar para nós depois de tanta gente ter passado pelo meio?
Nina não correu até ele, não caiu nos braços dele, não transformou uma confissão pública em final de conto. Ela apenas levantou a câmera e fotografou Álvaro no altar vazio. A foto pegou um homem sem noiva, sem proteção e, pela primeira vez, sem esconder o rosto. Depois, ela saiu. Porque às vezes o amor verdadeiro não é correr para o beijo. Às vezes é ter força para não aceitar migalhas, nem mesmo quando o coração está morrendo de fome. Álvaro a encontrou na garagem. Nina estava colocando os equipamentos no porta-malas do carro velho, ainda com o vestido preto molhado nas barras. A garagem cheirava a concreto, chuva e gasolina. As luzes frias deixavam tudo mais honesto do que a capela. Nina! Ela fechou o porta-malas devagar. Não vem transformar isso numa cena bonita. Eu não tenho esse direito. Não tem mesmo. Ele parou a alguns passos dela, não tentou tocar. Aprendeu tarde, mas aprendeu. Eu devia ter desconfiado, devia ter procurado mais, devia ter quebrado portas. Você tinha 17 anos, e depois tive 18, 20, 25, 30. Em algum momento minha covardia ficou adulta. Nina olhou para o chão. Aquela frase encontrou um lugar nela que a raiva não protegia. Eu também acreditei na pior versão de você, porque doía menos do que continuar esperando. Ele levou a mão ao bolso interno do paletó e tirou uma foto dobrada, gasta nas bordas. Entregou sem encostar nos dedos dela. Nina reconheceu antes de abrir inteira. Era uma foto dos dois, no antigo banheiro de revelação. Ela com luvas grandes demais, ele segurando um sanduíche pela metade, os dois rindo de alguma coisa idiota. A imagem estava marcada pelo tempo, dobrada no meio, quase rasgando no canto. Eu carreguei isso por 11 anos, ele disse. Tentei jogar fora no aeroporto, no dia em que minha mãe disse que você tinha escolhido o dinheiro. Não consegui. Tentei odiar você todos os dias, Nina, mas eu nunca consegui odiar a única parte da minha vida em que eu fui verdadeiro. Nina apertou a foto contra o peito e, por um instante, a mulher de 27 anos desapareceu. Sobrou a menina no ponto de ônibus, molhada de chuva, esperando um menino que também tinha sido enganado. Álvaro respirou com dificuldade. Eu te amo. Sei que isso não conserta nada. Sei que chega tarde. Sei que talvez você nunca consiga olhar para mim sem lembrar da carta. Mas eu precisava dizer uma vez, sem medo de quem está ouvindo. Nina chorou em silêncio. Ele também. Os dois ficaram tão perto que o beijo parecia inevitável. O rosto dele inclinou. O dela também. Mas a boca de Nina parou antes de tocar a dele. Não hoje, ela sussurrou. Ele fechou os olhos, aceitando a punição mais justa. Por quê? Porque hoje você perdeu um casamento, enfrentou sua mãe e descobriu uma mentira. Eu não quero ser o lugar onde você cai. Eu quero ser alguém que você escolha quando estiver de pé. Álvaro assentiu, quebrado. Eu vou esperar. Nina abriu um sorriso pequeno, triste. Não promete o que ainda está aprendendo a cumprir. Ela entrou no carro. Antes de ligar, olhou para ele pela janela aberta. Procura a Luciana. Pede perdão direito. Depois procura sua verdade. A minha, eu vou revelar com meu nome. Ele ficou parado enquanto ela saía da garagem, levando os negativos, a foto antiga e o pedaço dele que nunca tinha pertencido à família Montenegro. E quantas vezes um amor precisa se despedir para finalmente deixar de ser fuga e virar escolha? Nos dias seguintes, a cidade falou. Sites de fofoca publicaram fotos tremidas da confusão. Famílias ricas fingiram indignação moral enquanto encaminhavam vídeos em grupos privados. Alguns chamaram Nina de interesseira. Outros a chamaram de corajosa. A empresa dos Montenegro entrou em crise. A fusão com os Amaral foi suspensa. Beatriz se afastou da diretoria por motivos pessoais.
Frase bonita para dizer que a vergonha tinha encontrado ata de reunião. Nina não deu entrevista. Ela trabalhou, reuniu os negativos, chamou uma advogada indicada por Luciana, que surpreendentemente a procurou 2 dias depois. "Você não me deve nada", disse Nina quando a ex-noiva apareceu no estúdio simples da luz de rua. Luciana olhou as paredes cobertas de fotos de aniversários, senhoras dançando, crianças sujas de bolo, casais simples se beijando sob lâmpadas de salão. "Eu sei, mas talvez eu deva a mim mesma a chance de não virar minha mãe." As duas ficaram em silêncio. Luciana deixou uma pasta sobre a mesa. "Meu pai sabia que o casamento era negócio. Eu também sabia. Só não sabia que o noivo tinha sido mutilado antes de chegar até mim." Nina passou os dedos pela pasta. "O que é isso?" "Contatos, galerias, jornalistas sérios, gente que compra foto, mas também gente que respeita a prova." Nina olhou para ela com surpresa. "Por quê?" Luciana deu um sorriso cansado. "Porque naquele altar eu vi que nós duas éramos personagens de uma história escrita por famílias. Eu não quero mais esse papel." Foi assim que nasceu a exposição, não como vingança, como reparação. O que ficou fora da foto. Nina alugou uma galeria pequena num centro cultural antigo, de paredes descascadas e janelas altas. Revelou os negativos em grande formato. Ao lado deles, colocou fotos de casamentos que havia feito nos últimos anos. Mãos dadas por baixo de mesa, mães chorando longe dos flashes, noivos respirando antes de entrar, avós ajeitando véus, crianças dormindo em cadeiras de festa. A exposição não falava só dela, falava do que toda imagem oficial tenta esconder. No centro da sala, colocou a foto da garagem. Álvaro sozinho, smoking aberto, altar abandonado atrás dele no reflexo de um vidro. Não havia legenda com sobrenome. Apenas homem aprendendo a escolher. Ela não avisou Álvaro. Também não impediu que ele soubesse. Nos meses que se seguiram, Álvaro enfrentou processos, reuniões, chantagens internas. Descobriu que o recibo tinha sido arquivado por um advogado antigo, que Dona Esther fotografara a cena de longe, porque Beatriz havia pedido registro de entrega de documentos, sem imaginar que a cerimonialista guardaria cópias por remorso. Dona Esther, já doente, mandou uma carta para Nina. "Eu vi muita festa bonita esconder coisa feia", escreveu. "Naquele dia, eu devia ter batido na sua porta. Não bati. Guardei os negativos porque fui covarde, mas não quis ser cúmplice até morrer." Nina leu a carta sentada no chão do estúdio. Chorou por uma mulher que não a salvou, mas que ao menos deixou um caminho para a verdade. Célia, sua mãe, demorou mais. Apareceu numa tarde de domingo com uma sacola de pão doce e os olhos pequenos de quem ensaiou o pedido de perdão por anos e nunca encontrou uma versão aceitável. "Eu achei que estava te protegendo", disse. Nina não respondeu de imediato. "Eles disseram que se eu não aceitasse, iam acabar com você. Iam dizer que você roubava nas festas, que seduzia menino rico, que eu era caloteira. Eu estava devendo para gente perigosa. Fiquei com medo." E me deixou achar que ele me vendeu. Célia chorou. "Era mais fácil você odiar ele do que continuar esperando." Nina fechou os olhos. Aquela frase parecia cruel demais para ser amor, mas talvez muitas mães pobres confundissem proteção com corte. "Você não tinha o direito." "Eu sei. Eu perdi 11 anos. Eu sei. E ele também." Célia assentiu, destruída. Nina não abraçou a mãe naquele dia, mas também não fechou a porta. Algumas reparações começam assim, sem perdão pronto, mas com a mentira finalmente expulsa da sala. Álvaro só apareceu na abertura da exposição quando a galeria já estava cheia. Nina estava perto da parede principal, usando um vestido simples verde escuro, e a câmera analógica pendurada no pescoço. Pessoas caminhavam devagar entre as fotos. Algumas cochichavam. Outras choravam em silêncio.
Havia jornalistas, antigos clientes, fotógrafos jovens, funcionários da antiga empresa Montenegro e até alguns convidados do casamento cancelado. Beatriz não foi. Luciana foi. Entrou com cabelo solto, roupa clara e um sorriso que parecia dela pela primeira vez. Abraçou Nina sem espetáculo. Você conseguiu, disse. Estou tentando. Já é mais do que a maioria. Quando Álvaro entrou, a sala mudou para Nina antes que ela o visse. Não por mágica, por reação humana. Conversas diminuíram, olhares desviaram, alguém sussurrou o nome dele. Ele estava sem gravata, sem escolta, sem a postura blindada de antes. Usava camisa branca, paletó simples e nenhum broche de família. Na mão, segurava um envelope. Nina ficou parada. Ele caminhou até ela sem pressa, como quem atravessa não uma sala, mas todos os erros que cometeu. Oi, disse. Oi. Parecia pouco, mas para quem passou 11 anos sem poder dizer nada, o pouco vinha carregado. Ele olhou em volta. É linda, é dolorida. As duas coisas. Nina sorriu de leve. Você veio como Montenegro ou como visitante? Ele entregou o envelope. Como Álvaro. Dentro havia um documento de renúncia parcial à herança familiar, vinculada às cláusulas que dependiam do casamento com Luciana. Havia também a ata que afastava Beatriz de decisões da empresa e um acordo de reparação para Célia e Nina pelo dano causado, sem exigência de silêncio. Nina leu, mas não comemorou. Dinheiro não devolve tempo. Eu sei. E documento não compra perdão. Também sei. Então, por que trouxe? Porque amor sem reparação vira discurso bonito, e eu já tive discurso demais na minha família. Nina levantou os olhos. Ali estava a diferença. O Álvaro, de 17 anos, queria fugir com ela. O de 31 entendia que antes de amar, precisava limpar o chão onde os dois tinham sido feridos. Ele continuou. Eu pedi desculpa a Luciana. Ela me mandou fazer terapia, trabalhar e parar de parecer um cachorro triste. Nina riu antes de conseguir impedir. Álvaro sorriu. Pequeno. Vivo. Ela está certa. Quase sempre, disse Nina. O riso deles durou pouco, mas abriu uma janela. Depois, Álvaro caminhou até a foto da garagem. Ficou diante dela em silêncio. Nina foi para o lado dele. Você me fotografou destruído, ele disse. Não, fotografei você sem mentira, ele engoliu. É a melhor foto que já tiraram de mim. Nina olhou para o perfil dele. Ainda era o lado do rosto que ele tentava esconder. Ainda havia a cicatriz no queixo. Ainda havia o menino do sanduíche. Mas agora havia também o homem que precisou perder tudo para parar de obedecer. Eu fiquei com raiva dessa foto por semanas, ela confessou. Por quê? Porque eu queria que você parecesse culpado, mas você parecia perdido. Eu era as duas coisas. Ela assentiu. Uma senhora se aproximou, emocionada, e pediu para cumprimentar Nina. Disse que também tinha sido separada de alguém por família. Um antigo funcionário dos Montenegro chorou ao contar que muitos sabiam da pressão de Beatriz, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-la. Uma jovem fotógrafa perguntou como Nina teve força para expor a própria dor. Nina respondeu, olhando para a câmera no peito. Eu não tive força, eu tive prova. A força veio depois. Álvaro ouviu e abaixou a cabeça. No fim da noite, quando a galeria esvaziou, restaram poucos amigos. Luciana se despedindo na porta e a chuva fina voltando sobre a cidade. Nina começou a apagar algumas luzes. Álvaro ajudou sem perguntar, dobrando panos, recolhendo copos, carregando caixas do mesmo jeito que fazia quando eram adolescentes. Você ainda enrola cabo errado, ela disse. Eu enrolava errado de propósito para você me ensinar de novo. Mentiroso? Um pouco. Ela riu. E esse riso, simples, quase doméstico, assustou mais do que qualquer declaração, porque mostrava o que poderia ter existido.
Álvaro segurou uma caixa pesada e fez uma careta. Nossa, isso aqui tem chumbo. Álbuns. Casamentos felizes pesam. Casamentos caros pesam mais. Ele olhou para ela. E os que não acontecem? Nina fechou a caixa. Esses viram exposição. Os dois ficaram próximos, cercados de fotografias, luzes baixas e cheiro de chuva. Não havia altar. Não havia mãe. Não havia contrato esperando assinatura. Só duas pessoas que tinham sido jovens demais para se defender e adultas demais para fingir que não se amavam. Álvaro tocou de leve a alça da câmera dela, ajustando-a no ombro como fazia antigamente. O gesto atravessou Nina inteira. Você ainda faz isso, ela disse. Desculpa. Não pedi para parar. Ele deixou a mão cair devagar, mas ela segurou os dedos dele antes que se afastassem. Foi um toque pequeno. Porém, depois de 11 anos, parecia a primeira frase de uma língua reaprendida. Álvaro respirou fundo. Nina, eu não quero te pedir para voltar para onde paramos. Aquele lugar não existe mais. Não existe. Eu queria te perguntar se um dia, sem pressa, você aceitaria começar de onde a verdade deixou a gente. Ela olhou para ele. Pensou na menina esperando no ponto. Pensou na mulher fotografando o altar. Pensou na garagem, no recibo, na carta, na mãe, na noiva que saiu andando, na exposição cheia de testemunhas. Eu não sou mais a menina que você perdeu. Eu sei. E você não é mais o menino que eu esperei. Também sei. Talvez seja por isso que agora possa dar certo. Ele não sorriu logo. Primeiro, fechou os olhos como quem recebe uma notícia grande demais para caber no corpo. Nina se aproximou. Dessa vez, ninguém chamou. Nenhum celular tocou. Nenhuma porta abriu. Nenhum contrato atravessou o corredor. O mundo continuou comum, humano e imperfeito. Mas por alguns segundos teve a delicadeza de não interromper. O beijo aconteceu diante da foto da garagem. Não foi apressado. Não foi de novela dentro da chuva. Foi contido no começo, quase incrédulo, como se os dois conferissem se ainda era permitido. Depois veio a saudade. Depois veio o alívio. Depois veio a dor antiga soltando os dedos. Quando se separaram, Nina encostou a testa no peito dele. Eu ainda tenho medo, ela disse. Eu também. Bom. Gente sem medo promete qualquer coisa. Álvaro beijou a testa dela. Então eu não prometo nada grandioso. Melhor. Prometo chegar quando disser que vou chegar. Prometo não deixar minha família falar por mim. Prometo te ouvir antes de acreditar em qualquer versão confortável. Nina fechou os olhos. Isso já é grandioso. Meses depois, a foto mais comentada da exposição não foi a do dinheiro, nem a do recibo, nem a da confissão de Beatriz. Foi uma imagem nova, tirada por uma assistente de Nina numa manhã de sábado. Nela, Nina aparecia de costas, fotografando um casal simples na porta de um cartório. Álvaro estava ao lado, segurando a bolsa de lentes e um guarda-chuva torto, molhando metade do ombro para manter a câmera dela seca. Ele não aparecia como herdeiro, noivo ou escândalo. Aparecia como alguém que escolheu ficar no canto certo da imagem. A legenda era curta. Cuidado também é prova. E talvez fosse isso que todos quisessem acreditar ao ver aquela história, que algumas verdades chegam tarde, mas ainda chegam, que o amor não apaga a injustiça, mas pode ajudar a repará-la, que ninguém deveria ser condenado para sempre pela mentira que outros escreveram em seu nome. Nina nunca voltou a fotografar gente rica do mesmo jeito. Quando entrava em salões de luxo, já não tentava desaparecer. Olhava de frente. Assinava contrato com cláusulas claras. Cobrava caro. Exigia respeito. E quando alguém perguntava por que suas fotos pareciam mostrar mais do que a festa, ela respondia: porque toda foto tem borda. E às vezes a verdade ficou justamente fora dela. Álvaro reconstruía a empresa em tamanho menor, com menos sobrenome e mais rosto. Perdeu investidores, parentes, privilégios.
Ganhou noites de sono. Luciana abriu sua própria fundação para apoiar mulheres presas em acordos familiares e, com o tempo, virou amiga de Nina de um jeito improvável e bonito. Beatriz continuou dizendo que fez tudo por amor ao filho, mas a cidade já tinha visto as fotos. E algumas mentiras, quando encontram testemunhas, perdem o luxo de parecer cuidado. Célia e Nina ainda caminhavam devagar, uma em direção à outra. Havia dias de conversa, dias de silêncio, dias de raiva. Dias em que a mãe levava café ao estúdio e ficava sentada sem exigir perdão. Nina aprendeu que reparar não era fingir que não doeu. Era permitir que a verdade ocupasse a cadeira principal. Numa noite de chuva, 11 anos e alguns meses depois do primeiro abandono, Álvaro levou Nina ao antigo ponto de ônibus onde ela o esperou. Não havia música, não havia plateia. Só carros passando, uma padaria fechando e a luz amarela do poste tremendo sobre a calçada molhada. Eu devia ter descido daquele carro, ele disse. Nina olhou para a rua. Devia. Eu sinto muito. Eu sei. Ele tirou do bolso a foto velha dos dois no banheiro de revelação, agora protegida por plástico transparente. Pensei em guardar num lugar melhor. Nina pegou a imagem. Tem um lugar na exposição permanente. Qual? Ela sorriu. Na parede da cozinha, perto do café honesto. Álvaro riu, e o som trouxe de volta o menino que carregava tripés, sem saber equilibrar o peso. Nina segurou a mão dele. Dessa vez, quando o ônibus passou, ninguém foi embora. E se alguém perguntasse quando aquela história realmente terminou, Nina diria que não terminou no casamento cancelado, nem no beijo da galeria, nem na confissão diante dos convidados. Terminou talvez naquele ponto de ônibus, quando duas pessoas que tinham sido separadas por dinheiro, medo e sobrenome, ficaram lado a lado, sem precisar se esconder. Ou talvez não tenha terminado. Talvez algumas histórias, depois que recuperam a própria voz, parem de viver como ferida e comecem a viver como escolha. Nina levantou a câmera analógica, enquadrou Álvaro sob a luz do poste e pediu: "Olha para mim." Ele olhou. Não esconde o rosto. Dessa vez, ele não escondeu. E no clique seco da câmera, simples e humano, o amor que tinham tentado apagar finalmente deixou de ser segredo para virar memória inteira.